pessoal, me chamo Arthur, sou aluno do curso de mestrado em Inovações em Tecnologias Educacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estou gravando esse podcast para uma disciplina chamada Materiais e Objetos Educacionais na perspectiva da educação especial. Lembrando que para acessarem o podcast, sugiro que façam a inscrição no nosso canal Pod Inclusão, POD Inclusão Normal, no YouTube. E também nós temos o canal na plataforma do Instagram, @podcast.inclusão. Então acessem lá e para acompanhar o resultado desse podcast. E hoje nós estamos com Karen e nós vamos discutir, na verdade, um pouco sobre as experiências educacionais. Boa tarde, Karen. Boa tarde, Arthur. Me conte um pouco as suas dificuldades na escola. Então, Arthur, as minhas dificuldades se iniciaram desde a educação infantil, né? A minha maior dificuldade em si foi o relacionamento com os colegas de turma e com os pais desses colegas. Porque pela nossa síndrome, ela ser um pouco rara, né? Bastante rara. As pessoas aqui onde eu moro no interior do Rio de Janeiro, não tinha muito conhecimento. Então, para aqueles pais ali, eu era uma ameaça para os seus filhos. E aí eu passei por muito preconceito, discriminação. Até pela nossa característica, né? Porque um homem beirar de Nelly é mais fácil, né? Porque a estética dele é mais proporcional ao corpo. Nós, mulheres, nós temos a característica mais masculinizada pela falta de gordura, né? A gente tem mais músculos e acaba que as pessoas acabam nos vendo de uma forma diferente, enquanto era para elas nos verem normal, né? Como todo mundo. E aí passei por bastante preconceito, mas com o tempo isso foi se modificando, as pessoas foram entendendo, e aí depois eu não tive mais dificuldade. Mas de início, a maior dificuldade foi essa. E aí eu sei que você está agora no ensino superior, direito, e me diz aí se você tem notado alguma diferença enquanto você estudava na educação básica. Existe alguma diferença no ensino superior em relação a isso? Ao tratamento das pessoas com você? Como é que está o seu espaço? Você conseguiu o seu espaço na universidade, no seu curso, na sua turma? Como é que está sendo esse processo? Sim, na faculdade, né, eu estou fazendo direito, não tive nenhum problema, todos sempre me trataram super bem, de igual para igual, mas no período de educação infantil, ensino fundamental, eu tive sim algumas dificuldades de adaptação. Mas agora, né, adulta, a gente já consegue mostrar um pouco, né, quem nós somos, explicar. Eu sempre tive uma forma de chegar nas pessoas, né, quando eu via que estavam me olhando diferente, aquele olhar curioso, de dúvida. Então eu sempre tentava chegar e explicar o que eu tinha, para as pessoas também conhecerem, né, porque não é uma síndrome tão comum como a síndrome de Down, né, que já é conhecida por todas as pessoas pela característica, né, do corpo fisicamente. Então as pessoas já entendem que é a síndrome de Down quando enxerga uma pessoa com síndrome de Down. Nós, Berardinellis, ainda assim, é um pouco difícil da gente ser reconhecido pela nossa síndrome, né? E aí na faculdade, graças a Deus, eu não passei mais por esses transtornos, né? Muito bom isso. E nessa perspectiva, como é que você acha que a escola ela deveria fazer para evitar esses questionamentos, até próprio você é homem, você é mulher, eu não posso me relacionar com você porque você é diferente. E aí como é que você vê isso? Como é que poderia ser trabalhado na escola de modo que você conseguisse a inclusão nesse período? Então, eu acho que as escolas, né, poderiam, não só com a síndrome de Berardinelli, mas com todas as crianças e adolescentes e até adultos, trabalharem essa questão de todos que possuem alguma limitação, alguma síndrome, né, aprender
a lidar com essa situação, mostrar as diferenças para os alunos, criar algum tipo de projeto dentro da escola, né? Buscar se orientar, saber mais sobre aquele aluno, sobre a sua característica, né? O que é a síndrome. Hoje a gente já não pode falar mais que é portador, né? Essa Sim. nomenclatura mudou. Mas, assim, descobrir um pouco sobre aquele aluno que ele tem e ver como que as crianças estão se comportando perante ele, fazer uma reunião, conversar, mostrar, para tentar transformar aquele ambiente para a pessoa que tem, né, essa limitação poder se sentir melhor. Eu acho que na minha época, se houvesse uma preocupação da escola, né, em chamar os pais e pedir para minha mãe explicar o que eu tinha, conversar e ver que a gente precisa de apoio e não de preconceito, de discriminação, né? Porque assim, a gente, né, nós que temos Berardinelli, nós temos inteligência, nós temos capacidade como qualquer outra pessoa, nada nos afetou neurologicamente, né? O que nós temos é a ausência do tecido de gordura no corpo. Nós temos algumas características físicas, né? Nós não temos gordura, nós temos o rosto magro, nós temos o desenvolvimento dos nossos ossos mais alongados, as mulheres por não ter gordura, tem uma característica mais masculina por conta disso, né? Porque a gente é toda musculosa, então a gente tem essas características, e eu acho que que isso não difere a gente de nada. São só características e decorrente da síndrome. Nós temos algumas, desencadeia algumas doenças, né? Como diabetes, podendo vir a termos cirrose, fibrose, né? Essas coisas, mas são doenças provenientes da síndrome. Mas em questão de normalidade, né, mentais, físicas, psicológicas, nós não apresentamos nenhum risco, nenhuma incapacidade, é só mesmo uma deficiência, né, genética, e nós merecemos sermos vistos com respeito, acima de tudo, coisa que muitos Berardinellis não têm por aí, né? As pessoas nos olham com um olhar estranho, já julgando, criticando, e se a gente pudesse transformar a nossa síndrome em uma síndrome mais viralizada, né, com maior conhecimento pela população brasileira e internacional, porque nós também temos Berardinellis fora do Brasil, eu acho que seria bem melhor para as crianças Berardinellis que estão vindo por aí, para não passar por aquilo que a gente passou. Muito bom, cara. E o propósito desse podcast é justamente a gente conseguir entrevistar, conhecer um pouco a realidade de cada um, embora que se a gente for entrevistar uma outra pessoa com a síndrome de Berardinelli, muitas coisas vão ser idênticas, porque é como se fosse um processo que parece que é uma característica unificada, que todos tenham que passar por isso, né? Sim. Infelizmente, é como se todo mundo que tiver a síndrome de Berardinelli tenha que passar por isso, em pleno século XXI, que eu acho que é algo já inadmissível. Existem muitas políticas públicas, educacionais, sociais, jurídicas até, né, que fomentam, que garantem, né, o respeito às pessoas, independentemente se tem alguma deficiência, se é negro, se é branco, se é pequeno, se é grande, independentemente, porque nós sabemos que o Brasil é um país, várias culturas, de várias miscigenações, Diversidade, né? né? Então é uma diversidade. Então, se a gente for analisar nas políticas públicas, a questão do respeito à diversidade, ela é bem clara, bem clara, e está bem lá enfatizado, que não deveria ser algo que existisse, ainda mais se tratando nas escolas, porque às vezes isso pode partir até do próprio professor. O aluno, ele pode agir, mas é diante de uma conduta cultural dos pais, e às vezes agem até inconscientemente, ao contrário de um professor que já tem aquela concepção formada, né, já sabe o que está fazendo,
estudou e com certeza durante a graduação não tenha se discutido isso, porque isso é evidente que faz parte de todas as discussões em todos os cursos de licenciaturas aqui no Brasil, né? Então eu venho agradecer a sua participação. Foi rápido, mas era mais ou menos isso. Assim, a gente queria conhecer a sua realidade, o seu ponto de vista em relação à sua pessoa no contexto educacional, a sua afirmação, né, na sociedade, a sua conquista na sociedade, né? E aí a gente percebe que, de fato, agora e antes você passou por vários momentos, né, de adaptação, até mesmo de socialização, dificuldade nesse sentido, e observa-se que não é somente a inclusão, ela não se trata aquela adaptação curricular de conteúdo, do que uma adaptação do conteúdo, ela vai ao respeito, conforme a gente já discutiu aqui. E se Sim, você quiser se despedir, a gente agradece. quero sim, quero agradecer a você pela oportunidade, né, de vir dar o meu relato. Como você mesmo disse, se nós pegarmos a maioria dos Berardinellis tem a mesma história, né? A gente vai contar exatamente a mesma coisa, porque todos nós passamos por essas dificuldades, mas espero que nós possamos transformar, mudar esse cenário, né, para que outros Berardinelis, que hoje são pequenininhos, são crianças, não passem por essa situação, por esses constrangimentos, porque em mim doía muito ver essa forma com que eu era tratada. E eu não desejo para nenhuma criança Berardinelli que está vindo agora, né, passar por isso, porque é muito difícil. Hoje a gente já adulta, a gente já não liga mais, não esquenta mais, né? Aprendemos a lidar com essa situação, mas as nossas crianças não merecem passar por isso. Então, obrigada pela oportunidade. E é isso. Então, estamos encerrando mais um episódio do nosso Pod Inclusão. Muito obrigado e até mais.